Olá, bom dia! Tá começando o Alterosa Doutor desta semana. E o programa de hoje vai falar sobre reprodução assistida. Você sabia que 15% dos casais têm dificuldade para engravidar e que o problema afeta igualmente tanto homens quanto mulheres? Essa semana vamos conversar com o Dr. Drauzio Oppenheimer, médico ginecologista, membro do corpo clínico da Procriar Sul de Minas e Clínica Dimensão em Santa Rita do Sapucaí, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre, Univas, especialista em reprodução humana e cirurgia minimamente invasiva. Bom dia, Dr. Drauzio. Obrigado por aceitar o nosso convite em participar no Alterosa Doutor. Bom dia, Fábio. Obrigado a você pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Como a gente falou no começo, cerca de 15% dos casais enfrenta dificuldade de engravidar, o que leva a esse número alto? Isso é uma coisa interessante, porque hoje, na verdade, essa incidência está até um pouquinho mais de 15%. Nós temos muitos fatores aí que vão influenciar nisso. A gente poderia primeiro falar da questão do dia a dia do casal. Questão alimentar, questão de vícios como fumo, álcool. Isso vão atrapalhar muito a qualidade do óvulo quanto do espermatozoide, dos gametas dos casais. Outra coisa importantíssima também que a gente tem que levar em questão é o fato de que hoje a liberdade sexual ela ocorre muito mais cedo. Então, se começa uma atividade sexual precoce e ao mesmo tempo durante o período longo da vida existe múltiplos parceiros. Com isso, o casal está mais propenso às doenças sexualmente transmissíveis, que é um fator muito importante da infertilidade. Uma outra coisa ainda também muito importante que nós não podemos levar em questão é o estilo de vida da pessoa. Hoje, principalmente na causa da mulher, ela quer primeiro terminar uma faculdade, depois que ela termina uma faculdade, ela quer fazer uma pós-graduação, depois dessa pós-graduação, ela quer se estabilizar profissionalmente e só a partir daí que ela quer constituir família. Então, a idade também da mulher é um fator muito importante que vai influenciar diretamente nessa questão da infertilidade. Como é definida a infertilidade? Bom, infertilidade, basicamente, a gente teria que colocar ela divisão em questão de idades. A partir de um ano de relação sexual, sem nenhum método de prevenção, e esse casal não conseguiu uma gestação, ele tem que procurar auxílio. Então, a infertilidade para nós estipulamos que uma média de 35 anos da mulher, um ano com atividade sexual regular, sem prevenção e sem engravidar, a gente considera uma infertilidade. Quando é que a pessoa que está em casa nos assistindo agora deve se preocupar com a infertilidade? Bom, nós temos aí vários caminhos para se pensar. Primeiro, nesse casal que já está há um ano com relação regular, sem prevenir, uma mulher com até 35 anos, ela deve se preocupar. Nós temos que levar em questão também a parte da idade da mulher. A mulher ela tem uma diferenciação muito grande do homem. O homem, ele já, desde o momento do nascimento até a idade adulta, o envelhecimento, ele produz o espermatozoide. É lógico que chega uma certa época da vida dele, com 50, 60 anos, 70 anos, a quantidade e qualidade diminui bastante. Agora a mulher não, a mulher ela já nasce com o número de óvulos dela. A partir do nascimento, ela já começa a perder isso em grande quantidade. Aliás, quando ela já nasce, ela já perdeu bastante. Então, a mulher, quando ela chega aos 35 anos, a fertilidade dela começa a declinar muito. Então, 35 anos para nós é uma idade de corte, um ano de relação sem prevenir. Mas uma mulher de 36 a 38 anos, ela deve aguardar somente 6 meses, não mais que isso. E a partir de 40 a 42 anos, esse período de aguardo, de relação sem prevenção, sem procurar auxílio médico, deve ser muito menor. Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa a diferença da infertilidade primária e a secundária. Bom, infertilidade primária, então, é aquele casal que a mulher nunca engravidou, nunca teve uma gestação. Então, a gente considera infertilidade primária. A secundária é aquela mulher que ela já teve uma gestação, por um motivo ou outro ela perdeu essa gestação, ou mesmo ela teve a gestação até finalizado, tem o filho em casa, tudo, e ela está tentando uma segunda gravidez e não consegue. Aí nós vamos ter vários motivos, O processo infeccioso, uma laqueadura tubária, por exemplo, é uma infertilidade secundária, porque tem um motivo que está levando a não engravidar. O que vem a ser a infertilidade sem causa aparente?
Bom, a medicina hoje ela está muito evoluída. Mesmo com toda essa evolução, nós temos ainda alguns parâmetros que é de desconhecimento da parte médica. Então eu falo o seguinte, a gente tem os motivos de infertilidade de causa feminina, nós temos ainda os motivos de infertilidade de causa masculina, e nesse processo nós temos aí, poderíamos dizer que 40% causa feminina, 40% masculina e 20% estaria entre a infertilidade dos dois. E dentro dessa infertilidade dos dois, nós temos aí uma média de 15% que a medicina ainda não conseguiu detectar uma causa. O que especificamente está levando esse casal a ter essa dificuldade para engravidar? Eu costumo dizer que essa infertilidade sem causa aparente, que a gente não consegue ainda um diagnóstico, é porque a medicina não chegou nesse ponto ainda de se dizer esse diagnóstico preciso. Daqui a alguns anos, essa incidência de 15%, ela vai estar com 10%, com 5%, e vão surgindo novas patologias, novos motivos e novas alterações que vão se dando diagnóstico para nós. Qual é a evidência que sugere que a paciente não ovule? A parte ovulatória, ela está inclusa aí dentro das infertilidades de causa feminina muito grande. Na verdade, um dos maiores incidências que nós temos, que a gente poderia dizer da parte da mulher, em torno de uns 35%, é a questão ovulatória. A questão ovulatória está ligada muito no que muitas mulheres consideram ovário policístico. Mas para nós, dentro da patologia, a gente vai considerar uma síndrome de ovário policístico, que está dentro dessa causa ovulatória. Então a paciente ela vai ter uma clínica. A clínica principal da paciente, o que é? Ela fica às vezes meses sem menstruar. Então, nesse processo, ela acaba não ovulando. Isso, na verdade, é uma disfunção hormonal. E essa disfunção hormonal vai refletir diretamente no ovário dela e essa reflexão no ovário vai levar essa paciente a não ovular. Então, a principal clínica da paciente para nós é o fato dela não ovular. E a não ovulação é o fato dela não menstruar. Clinicamente, nós temos outras alterações. Essa paciente ela tem uma facilidade maior para ter ganho de peso, uma dificuldade para ter perda de peso e, ao mesmo tempo, também uma predisposição de maior pelos pelo corpo. Quando a medicina investiga a permeabilidade das trompas? A permeabilidade tubar é muito importante para nós na investigação da infertilidade. A trompa, na verdade, ela faz um canal do encontro do espermatozoide com o óvulo depois da relação sexual. Então, para nós é como se fosse uma ponte mesmo, é importantíssima. Muitos casos de infertilidade estão relacionados com fator tubário, que a gente chamaria tubo peritoneal. Às vezes essa trompa é obstruída, então a permeabilidade tubária, essa pesquisa, se chama histerosalpingografia. É um exame radiológico, é um exame contrastado que faz parte da pesquisa básica da infertilidade, para a gente poder fazer um diagnóstico correto e, a partir desse diagnóstico correto, fazer um tratamento. Infelizmente, é um exame um pouquinho doloroso para a mulher. A gente faz uma pesquisa básica primeiro, espermogramas, a questão hormonal da paciente, uma ultrassonografia, para logo a seguir a gente fazer a pesquisa da permeabilidade tubária, ou seja, a histerosalpingografia. Nós estamos conversando com o Dr. Drauzio Oppenheimer, especialista em reprodução assistida. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar sobre fertilização in vitro. Não saia daí. Olá, bom dia para você que ligou a sua TV agora na TV Alterosa. Estamos conversando aqui no Alterosa Doutor com o Dr. Drauzio Oppenheimer, especialista em reprodução assistida. Dr. Drauzio, a gente ouve falar muito na mídia sobre a fertilização in vitro. O que é isso? Bom, a fertilização in vitro hoje é um recurso que nós temos para poder auxiliar os casais onde estão tentando engravidar e não estão conseguindo. A gente divide a infertilidade em baixa complexidade e alta complexidade. A fertilização é um procedimento que a gente falaria de alta complexidade. Como que funcionaria isso? A baixa complexidade para nós é o que a gente orienta o paciente em coito programado, com ou sem medicação, ou até inseminação intrauterina. Quando o casal não consegue por essas vias uma gestação, a gente parte para a fertilização, lógico, dentro do motivo dessa infertilidade.
Como que funcionaria o processo da fertilização? Nós estimulamos o ovário da paciente a ter um ciclo artificial, onde ela vai produzir vários óvulos durante esse procedimento. Durante o tratamento, a medicação que ela vai usando, nós vamos acompanhando através de exames laboratoriais e ultrassom, monitorando todo o ciclo da paciente. A partir do momento que esses folículos eles estão, que a gente considera maduros, a gente faz a punção desses óvulos, do ovário dela. Essa punção dos óvulos é feita sob anestesia. Isso é feito a nível de num bloco cirúrgico e o paciente sedado, né, para não sentir dor. A partir do momento que nós puncionamos esse óvulo, nós pegamos esse material, vai para o embriologista vai avaliar os óvulos dessa paciente onde nós puncionamos e depois, com a coleta do sêmen junto do parceiro, ela vai selecionar o espermatozoide e a nível de laboratório ela vai fazer uma fertilização, ou seja, ela fertiliza o óvulo da paciente com o espermatozoide do marido. Então esse basicamente é o processo da fertilização. Para as pessoas que estão em casa nos assistindo e estão tentando, ter um filho, por quanto tempo elas devem tentar antes de procurar uma reprodução assistida? Isso é uma coisa muito interessante, porque muitos casais, infelizmente, chegam para nós nos serviços de reprodução assistida já em idade muito avançada e, além do que, o prognóstico para esse casal não chega um prognóstico bom. Então, a partir do momento que o casal, principalmente a mulher, com menos de 35 anos, 1 ano com atividade sexual frequente, sem prevenir e não engravide, ela obrigatoriamente já tem que procurar um serviço para poder fazer uma pesquisa do motivo da infertilidade. Em mulheres mais velhas, 36, 38, essa idade, esse tempo de espera é menor, como eu citei antes. Até 38 anos, em torno de 6 meses. Em torno de 40 anos, a gente fala 4 meses, 42 anos, 2 meses. Então, ela tem que aguardar um tempo menor se a idade dela já for um pouco mais avançada. E outra coisa importante também, se esse casal já sabe que ele já tem algum problema de base, alguma patologia que pode influenciar negativamente na fertilidade do casal, eles têm que procurar mais cedo também. Quais as chances do problema ser da mulher e do homem? Isso também é uma coisa muito interessante, porque a nossa cultura é muito machista. Se colocava, então, que todo problema de infertilidade era de causa feminina, e na verdade não é. A causa masculina está de igual para igual para as mulheres. A gente poderia, em termos de porcentagem, dizer que 40% são de causas femininas, 40% de causa masculina e 20% estaria entre um dos dois ou mesmo naqueles casos da infertilidade sem causa aparente. Na medicina hoje, quais os tratamentos para a infertilidade e qual deles apresenta melhores resultados? Bom, então a partir do momento que a gente avaliou o casal, que a gente tem um diagnóstico dessa infertilidade, através do diagnóstico, nós vamos ver qual o melhor tratamento para o casal. O tratamento ele vai desde os procedimentos de baixa complexidade, como já foi dito, o coito programado, com ou sem medicação, a inseminação intrauterina e aí a partir do momento também que a gente tem de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. Então isso é uma coisa que a gente tem que individualizar, não existe uma receita de bolo. Cada motivo de infertilidade vai ter seu motivo de indicação de tratamento e procedimento adequado, principalmente para a gente ter um resultado positivo. Quais os riscos que a mulher corre durante um tratamento de infertilidade? Os riscos para a mulher no tratamento existem, principalmente aquelas pacientes que têm problema ovulatório, têm uma disfunção hormonal. Por quê? Nós vamos estando dando para essa mulher uma quantidade grande de hormônio. A gente vai estar estimulando o ovário dela a produzir vários folículos e vários óvulos. Então, a partir do momento que ela está trabalhando com uma carga hormonal no organismo dela grande, ela vai ter alguns riscos. Isso é um risco relacionado à parte da medicação. Outro procedimento da fertilização também é que nós fazemos essa punção do ovário, mesmo a paciente sedada, mesmo a paciente anestesiada, através de guiada pelo ultrassom, mas não deixa de ser um procedimento invasivo. Essa punção ovariana também
ela também traz alguns riscos. É lógico que são riscos muito pequenos. A equipe médica ela tem que estar bem preparada para poder trabalhar com essas intercorrências, com esse risco, para o paciente não correr nenhum risco de vida. Dr. Drauzio, existe a possibilidade de preservar a fertilidade? Olha, isso é uma coisa muito importante, porque nós temos hoje maneira de se preservar a fertilidade assim. Vamos pensar primeiro num paciente oncológico, uma paciente que mesmo sendo jovem, ela teve um diagnóstico de um câncer e nesse tratamento pode afetar a produção dos óvulos que ela tem, ou mesmo até fazer uma menopausa precoce. Essa paciente ela pode fazer o que a gente chama de vitrificação de óvulos, ou seja, ela faz o tratamento todo como se ela fosse fazer uma fertilização in vitro, mas nós só fazemos a punção dos óvulos dela, pegamos esses óvulos que estão maduros e viáveis e congelamos esses óvulos. Então isso é uma preservação da fertilidade feminina. Da parte masculina a mesma coisa. Se o homem tem algum problema de saúde ou ele até vai se partir para uma vasectomia, ele também pode fazer a coleta do sêmen dele, pegar os espermatozoides e congelar. Então a preservação da fertilidade existe tanto da parte feminina quanto masculina. O Alterosa Doutor faz um rápido intervalo e volta já já com o Dr. Drauzio falando sobre a infertilidade masculina e feminina. Até já! Bom dia! Estamos de volta com o Alterosa Doutor. Hoje conversando com o Dr. Drauzio Oppenheimer, que é especialista em reprodução assistida. Dr. Drauzio, quais são as principais causas da infertilidade? Bom, vamos dividir então das causas femininas e masculinas, porque elas estão de igual para igual dentro do que a gente analisa aí no dia a dia de trabalho. As causas femininas, a gente colocaria em primeira questão as causas ovulatórias. Então a paciente ela tem algum distúrbio hormonal, com isso ela vai ter uma não ovulação mensal, como a gente já citou, né, do problemas principalmente da paciente com síndrome de ovário policístico. A segunda causa também que a gente analisaria da parte feminina seriam os fatores tuboperitoneal. Ou seja, a paciente ela apresenta algum problema tubário, com isso ela não consegue engravidar. Dentro desse processo da infertilidade de causa tubária, nós podemos colocar como causa a endometriose, nós podemos colocar como doença sexualmente transmissível. Então, da parte feminina, a gente iria isso. Da parte masculina, o que nós vamos ter então de problema de infertilidade, a gente colocaria, por exemplo, a varicocele como um dos motivos da infertilidade masculina. O que bem vem a ser a varicocele? Varicoceles são varizes que elas surgem na área ali do testículo. O testículo ele vai ser nutrido pela circulação que vai para ele, para poder, com isso, levar à formação de um espermatozoide de quantidade e qualidade boa. A varicocele, então, é um dos motivos de infertilidade. Outros fatores também da causa masculina que nós teríamos seriam a questão das infecções, que também vão levar a um agravamento do processo da qualidade e quantidade do espermatozoide. Qual a idade limite para a mulher engravidar? O Brasil ele tem ainda poucas regras referentes à questão dos tratamentos de alta complexidade. As últimas normativas que nós temos do Conselho Federal de Medicina são agora de 2015, que citam que a mulher, para ela procurar um recurso dentro de uma clínica de fertilização, é aconselhável que seja até 50 anos. Como eu disse, é aconselhável, não é proibido para essa mulher acima de 50 anos buscar o recurso. Mas ela tem que ter todo um arsenal de autorização para ela acima de 50 anos fazer. Dr. Drauzio, a mulher teve filhos, resolveu fazer laqueadura. O homem resolveu fazer a vasectomia. É reversível?
Hoje a gente briga muito com os casais para se evitar de fazer esse processo que a gente considera um processo irreversível. Nós temos aí no mercado, dentro do arsenal da medicina, vários procedimentos que o paciente pode fazer, que o casal pode fazer, sem buscar uma laqueadura tubária ou buscar uma vasectomia. Mas a partir do momento que o casal fez, ou a mulher fez a laqueadura ou o marido fez a vasectomia, tem modo de reverter? Tem. Primeiro, então, a gente tem que pensar do lado da mulher. Nós podemos tentar uma reversão da laqueadura tubária. Essa reversão, ela vai depender principalmente da técnica que o médico que fez essa laqueadura realizou. Existe maneira de se fazer a laqueadura tubária que são irreversíveis, não tem jeito. É a mesma coisa a vasectomia. Existe a maneira de se fazer a reversão da vasectomia, mas vai depender muito do tempo que esse homem fez a cirurgia e da técnica que foi feita. Mas se das duas coisas não tiver maneira de reverter cirurgicamente, a fertilização para a mulher é uma técnica indicada, porque nós não vamos precisar da trompa da paciente para ela poder engravidar novamente. E no mesmo caso da parte masculina. O homem, mesmo tendo feito a vasectomia, ele continua tendo a produção de espermatozoide. Então, nós podemos fazer uma punção no epidídimo, nós podemos fazer uma microcirurgia no testículo desse homem e, com isso, fazer a captação do espermatozoide para que seja feita a fertilização in vitro. Então, existe recurso para os dois. O uso de anticoncepcionais via oral por um longo período pode causar a infertilidade? Na verdade, o contraceptivo, ele é utilizado em muitos problemas de infertilidade, como a gente até citou a questão da síndrome do ovário policístico. Quando o paciente tem essa disfunção hormonal, o anticoncepcional vai até ajudá-lo. Então, não é verdade que contraceptivo é motivo de infertilidade. Mulheres e homens atletas que exercitam demais podem ter algum problema para se reproduzir? Pode. Na verdade, assim, a gente até indica que o casal que esteja querendo engravidar, ele tem uma vida saudável. Essa vida saudável vem desde a parte da alimentação, como da parte da atividade física também. Então, uma atividade física leve ou moderada é muito indicada. Se uma paciente, por exemplo, ela está acima do peso, além de que durante a gravidez, ela ter essa gravidez no peso normal vai ser muito mais saudável, ela não vai correr risco de diabetes gestacional, hipertensão na gravidez. Então, só vai trazer auxílio à atividade física e, principalmente, ela ter essa perda de peso. Agora, o excesso da atividade física também, ele vai fazer um bloqueio que a gente chama na parte do eixo hipotálamo-hipófise e gonadal, no caso do ovário da mulher e no caso do testículo do homem. Com isso, vai levar a uma disfunção hormonal e essa disfunção hormonal, ela pode levar, sim, um quadro de infertilidade. Mas, como foi dito, tem que ser atividade física em excesso. Doutor, e quando um casal apresenta um quadro de ótima saúde e não consegue engravidar, qual o tratamento mais indicado? Eu acho que é importantíssimo para esse casal, primeiro, fazer essa investigação. Então, nós temos as investigações todas aí para a gente poder dar um diagnóstico. E grande parte dos casais chegam à clínica com saúde boa, sem nenhum problema grave, sem nenhuma patologia de base. Mas a gente vai fazer a investigação, a gente vai descobrir. Às vezes, a gente chega até naquele caso das infertilidades sem causa aparente, que infelizmente a medicina não nos dá ainda um diagnóstico preciso para a gente poder concluir o diagnóstico, mas o tratamento existe. Ou fazer uma inseminação, ou mesmo fazer uma fertilização in vitro. Então, esse casal que não tem um diagnóstico correto, não que ele não tenha um tratamento. O tratamento existe e nós estamos aqui para poder resolver esse problema. Existem casos onde a dificuldade de fertilização pode ser influenciada pelo ritmo de vida, alimentação, estresse ou algum outro fator do ambiente? Com certeza. Eu acho que assim, o casal que está procurando a gravidez, a mulher ela tem que pensar do organismo dela tá tendo um funcionamento adequado. Esse funcionamento adequado vai depender muito da alimentação, uma atividade física moderada, não ter o excesso de álcool, não ter o excesso de fumo, né? Ou mesmo o uso de anabolizantes. A gente falaria principalmente da parte do homem. Hoje as pessoas querem buscar dentro de um
perfil físico, às vezes um perfil de beleza que na verdade não é condizente com a parte da saúde. E da parte masculina também, ou da parte feminina, o que o pessoal utiliza muito aí dos anabolizantes em academia, isso também vai afetar muito a parte hormonal do paciente, e no afetar a parte hormonal vai refletir diretamente na qualidade dos óvulos da paciente e principalmente na quantidade e qualidade do espermatozoide do homem. Sem contar que também o fumo, o álcool, a vida desregrada da parte do homem também vai afetar muito na questão da fertilidade masculina. Grande parte das vezes a fertilidade masculina nós conseguimos reverter só com procedimentos simples, desde uma dieta alimentar adequada, atividade física, retirar o álcool, retirar o fumo, ter uma vida mais saudável principalmente. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo com o Dr. Drauzio Oppenheimer. Quero agradecer a sua participação no nosso programa Alterosa Doutor. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter sido útil para o seu telespectador. Bom, gente, chegamos ao final do Alterosa Doutor desta semana. Se você é da área da saúde e quer participar com a gente, mande um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui no seu vídeo. Fique agora com o Alterosa em Alerta com Ademir Santos. Inchada neles, Ademir!